Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. A doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, é interlocutora esta tarde no espaço Nós, a Europa. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Vamos começar por fazer uma referência a um plano para a redução rápida da dependência dos combustíveis. Ursula von der Leyen avançou com algumas ideias de um plano que é para entrar em vigor, não é? Já, porque o inverno vem aí, não é? Embora não estejamos ainda no verão, mas o inverno vem aí. O plano chama-se Repower EU, portanto Europa, e é uma resposta às dificuldades geradas por esta situação de conflito e nas dificuldades também de abastecimento ao mercado europeu. A finalidade é acabar o mais rapidamente possível com a dependência dos combustíveis fósseis fornecidos pela Rússia e enfrentando, claro, as alterações climáticas simultaneamente. As medidas começam por poupança de energia. A Comissão já tem um plano de comunicação muito específico para poupar energia, não só dirigido às famílias, portanto aos agregados familiares, mas também à indústria. Portanto, sensibilização, campanhas de sensibilização. Além disso, como não existe harmonização fiscal, a Comissão incentiva os Estados e recomenda para que reduzam as taxas de IVA não só nos sistemas de aquecimento e arrefecimento, mas também nos aparelhos eficientes e principalmente no isolamento de edifícios. Portanto, agora o objetivo principal é poupar, consumir menos. Além disso, antevendo já outras dificuldades no inverno que se aproxima e nos cortes de abastecimentos não podem ser repostos tão facilmente, há também a ideia de diversificar as fontes de aprovisionamento e de armazenagem não só de gás, mas também de outras fontes energéticas. Aumentando a capacidade e talvez dos Estados e fazer uma gestão conjunta. Uma gestão conjunta não só na aquisição, mas também no armazenamento desses produtos. É uma ideia que já tinha sido avançada há 2 semanas por primeiro-ministro italiano Mario Draghi, mas que será um plano, com certeza, chamado Mecanismo de Aquisição Conjunta para gerir a energia no seu todo. Claro que este plano pressupõe também um mix de energias. Não vai acabar totalmente com o carvão, nem tão rapidamente quanto se pensava. Vamos voltar também à energia nuclear, mas vamos criar também outras alternativas energéticas e principalmente outra eficiência energética. Além disso, há uma dotação reforçada. Sim. Ia já perguntar como é que se vai financiar tudo isto. Primeiro, adaptando os planos, os PRRs, os planos de resiliência e de recuperação e resiliência. Os Estados podem fazê-lo e são incentivados a fazê-lo exatamente para cumprir os objetivos deste plano e, além disso, há uma dotação orçamental de 300 mil milhões de euros. Extra. Durante esta década, principalmente com principal força, com forcing até 2027. 25% desta dotação é de subvenção, portanto, fundo perdido, o resto são empréstimos que os Estados podem recorrer. Mas podem então direcionar, digamos, para verbas que estejam alocadas a outro tipo de investimentos para esta área. Para esta área, exatamente, que já estava contemplada no PRR, mas que agora fica reforçada com este plano, digamos, um plano de emergência, não é? Sim. Doutora Ana Rita Barros, falemos de uma proposta que não sei se surpreendeu ou não, do presidente Emmanuel Macron para a possível criação de uma comunidade política europeia. Em que é que isto é diferente da União Europeia, que já existe? Pronto, é apenas em termos políticos. Portanto, é uma proposta do presidente Emmanuel Macron, proferida perante o Parlamento Europeu. Já tive a anuência de outros dirigentes, desde o chanceler alemão até ao presidente do Conselho Europeu, e que propõe a criação de uma organização mais ampla que a União Europeia. Essa organização é política, ou geopolítica, como lhe chamam alguns, e que pretende acolher países, candidatos ou não, mas que
têm ainda, se forem candidatos, um longo caminho a percorrer no processo de pré-adesão que nós à União Europeia. À União Europeia, que nós já sabemos que é forçosamente demorado. Portanto, será um entendimento com países como a Ucrânia. Como a Ucrânia, que está no foco disto tudo, mas, segundo Macron, é unir a Europa com base em valores democráticos, na verdade, da sua geografia. Enfim, uma frase muito política, não é? Mas esclarecedora. Apesar de dizer que a Ucrânia está no coração da Europa, não é fácil, e como não é fácil esta integração, propõe que seja alargado em termos de transportes, de segurança, de energia, de circulação de pessoas, de investimento e de circulação de jovens. Portanto, são muitas áreas. Esta organização puramente política é mais ampla do que a União Europeia e não mina o âmago da União Europeia. Portanto, não fere. Não fere. Vem na sequência de uma proposta proferida há alguns anos pelo outro presidente francês, François Mitterrand, exatamente na altura da queda do Muro de Berlim. Só que, na altura, Mitterrand referia-se a essa união política também com a aproximação da Rússia, situação que atualmente é completamente não é impensável. Foi, portanto, uma outra leitura dessa proposta e uma oportunidade até, vêm alguns analistas, de aproximar um país que saiu recentemente. Portanto, o Reino Unido. O Reino Unido. Portanto, penso que consegue conjugar aqui um conjunto alargado de variáveis que é interessante. Claro que esta proposta do presidente da presidência rotativa francesa, que termina agora, pressupõe uma outra coisa, que é a revisão dos tratados. Os tratados têm que ser revistos e será um assunto a seguirmos e a ponderarmos depois numa análise relativamente ao Conselho que aí vem de junho, que é o Conselho Europeu do fim da presidência francesa, que será, com certeza, uma abertura da tal convenção para a revisão dos tratados que urge, porque o tratado está em vigor, é o Tratado de Lisboa de 2009, já está com estes factos todos muito ultrapassado. Falamos das previsões económicas de primavera. Que nos dizem estas previsões? São normalmente as previsões mais importantes, juntamente com as de outono, e dizem-nos muito relativamente à incerteza que se vive, não é? Para já, transmitem-nos que todas as previsões anteriores foram agora revistas de forma diferente. Diferente? Diferente. Não são necessariamente negativas? Algumas em baixa, com a inflação muito alta, não é? Não estava previsto, mas não são tão negativas quanto se faria esperar, talvez, no início deste conflito. Claro que as previsões são dominadas pelo aumento de preços, que aí está. Sim. Com a pressão dos preços da energia, com a falta de aprovisionamento, com a escassez de matérias-primas, enfim, isso todos nós já sabemos. Em média, a inflação para 2022, para a zona euro, está nos 6,1%. E na Europa, no seu todo, 6,8%. É muito. É muito. É muito, e é um muito que não estávamos habituados. O crescimento real da nossa riqueza, do PIB, é expectável ser neste ano de 2,7%, baixando no próximo ano para 2,2%. Aqui é que não é tão mau quanto nós poderíamos pensar. O déficit público também tem perspectivas mais animadoras do que era pressuposto. Vai descer relativamente ao valor restado em 2021 e vai descer para 3,6% do PIB em 2022 e 2,5% em 2023. Recordemos que 2021 fixou-se em 4,7%. Esta expansão a que é que se deve? À melhoria da abertura dos mercados, com reflexos nos orçamentos dos Estados. Porque se há mais dinheiro em circulação, se há uma abertura da economia, há mais receitas e há mais impostos. Claro. E é por aí que os Estados vão compensando estas possíveis decalagens que poderiam haver relativamente aos déficits. Portugal e a Irlanda foram uns bons alunos nesta previsão. Uma surpresa, ou talvez não. Para o caso português, sim. A Irlanda já é mais ou menos habitual. É um país resiliente, é um país que tem tido uma prestação enorme, com uma base diferente da nossa, já iremos ver. Portugal tem um valor estimado
de crescimento para este ano de 5,8% e a Irlanda de 5,4%. Na antípoda estão a Alemanha e a Finlândia. Não estamos também muito habituados a isto. Portanto, mas é esta situação da energia e da proximidade. Que afeta muito aqueles 1,6% daqueles dois Estados-membros. O crescimento português deve-se a uma base que não é tão sustentável como a irlandesa, ao turismo. Portanto, é particularmente o turismo que faz impulsionar este crescimento. Diz-se que se procura muito estes países, digamos, sim, mas desta zona. É de facto. Porque distantes também do foco do conflito. Sim, já foi na Primavera Árabe, volta agora a se repetir, mas é também uma situação que pode ser muito volátil. Sim. Portanto, pode mudar a rapidamente. base do turismo não é. Enquanto que a Irlanda é um produtor. São negócios e é principalmente um aumento enorme de um estímulo e de uma variável que há confiança no mercado irlandês e do mercado irlandês relativamente aos seus stakeholders, portanto, a quem se relaciona. Relativamente à dívida portuguesa, e aí podemos também comparar um pouco com a Irlanda, a dívida portuguesa relativamente ao PIB vai baixar este ano, dos 127,4 do ano passado para 119, e para o ano as previsões são que baixe ainda para 115, enquanto que a Irlanda tem uma relação de dívida produto de 50,3% para este ano. Portanto, está sim, aqui uma grande diferença. A diferença substancial. Neste contexto, é inevitável a subida das taxas de juros ou é previsível que tal venha a acontecer? Muito rapidamente. Claro que depois nunca é anunciado com antecedência porque cria instabilidade nos mercados, não é? E há algumas corridas e alterações de contrato que não são, consideradas oportunas. Mas o BCE, pelas declarações desta semana, está a preparar os mercados para uma subida da taxa de juros. Não é inédito. A Reserva Federal Americana já o fez, o Banco de Inglaterra já o fez. Portanto, nós veremos a seguir. A Presidente Lagarde anunciou esta semana que prevê descontinuar a compra das dívidas já no final deste trimestre. Portanto, o Conselho de Governadores dos Bancos Centrais tem uma reunião agendada mais ou menos dentro de um mês. E aí deve ser o anúncio, porque normalmente há descontinuidade na aquisição das dívidas, vai o anúncio da subida das taxas de juros. Como referiu Lagarde, o panorama económico alterou-se e, portanto, segundo ela, é preciso criar condições para que a obtenção do dinheiro não seja tão fácil. Enfim, é uma maneira subtil de dizermos que vão cortar exatamente, aumentando as taxas de juros, o recurso ao crédito será menor. A inflação que nós falámos há bocado tem sido muito forte, com 2 dígitos nos países nórdicos. Portanto, em abril último, os últimos dados do Eurostat têm que a Estónia atingiu uma taxa de inflação de 19%. E isso também preocupa o BCE. Mas não foi só nos Bálticos, foi também nos Países Baixos, que está um pouco mais de lado, aquele Estado-membro mais federal, que, enfim, que impõe tantas regras, tem uma taxa de inflação bastante elevada. E o BCE, conhecendo esta distribuição de preços, a inflação vai, de certeza, pressionar e anunciar muito rapidamente a subida das taxas de juros, que não será muito na primeira fase, mas será com certeza progressiva. Sem perspectivas, em termos de data, de um regresso à normalidade, não é? Falemos ainda da Comissão que divulgou ontem um acordo entre Estados-membros para reconhecer a Covid-19 como uma doença profissional para algumas profissões. Alguns sectores de atividade, sim, exatamente, os ligados à saúde, aos cuidados sociais, à assistência domiciliária, ainda é um setor bastante vasto. Em que medida é que isso é importante, doutora Ana Rita Baus? Para já é importante não só para a situação atual, como para outras situações pandémicas. E são ações que garantam a segurança do trabalhador em situações futuras e cujo objetivo é aumentar exatamente a resistência dos mercados de trabalho a estas situações. Há alguns Estados-membros que isto depois tem que ser uma política, embora seja esta a recomendação da União Europeia através da sua Comissão, os Estados agora terão que adaptar para as relações nacionais. Porque
esta questão não é uma questão que seja da competência da União, é apenas uma recomendação. O facto da doença passar a ser incluída como doença profissional tem determinadas garantias para os trabalhadores, não só em termos de segurança social, a seguros de acidentes de trabalho, portanto, baixas, remuneradas, e em alguns estados até tem um adicional de indemnizações compensatórias pelo facto da doença estar classificada neste padrão de doença profissional. Falamos de juventude, este é o ano europeu da juventude e vão surgindo algumas iniciativas neste âmbito. É o caso da iniciativa ALMA. ALMA, portanto, o acrónimo das palavras inglesas, quer dizer objetivos, aprendizagem, obtenção de um grau, conhecimentos, e esta é muito particular. Ela foi lançada no discurso do Estado da União o ano passado pela Presidente von der Leyen, implementado este ano, e visa a inclusão de jovens desfavorecidos, mas jovens que não têm trabalho, que não estudam nem estão a frequentar nenhuma formação profissional. Os NINCs, como se diz. Sim, e proporciona-lhes uma experiência de trabalho, fora, remunerada, fora do Estado-membro onde residem, de 2 a 6 meses, uma experiência profissional, acompanhada, supervisionada, com formação profissional antes e depois dessa experiência, exatamente no Estado-membro em empresas com formação. Não é uma iniciativa inédita. Não? Vai, enfim, replicar, digamos assim, uma medida que é utilizada pela Alemanha desde 2008, quando começou a crise financeira. Fiz exatamente isso. A França anunciou esta semana que já estava a implementar. Há 8 estados já estão a implementar através do Fundo Social Europeu. Já tem neste momento uma alocação de 270 milhões de euros. Portugal ainda não. Esperemos que seja, porque isto também não é... Sim, isso. Que adiram e que canalizem as verbas do Fundo Social Europeu, exatamente porque, parafraseando Ursula von der Leyen, a Europa precisa de todos os seus jovens, mesmo estes que têm algumas dificuldades, menos desfavorecidos, com deficiências ou não, portanto estão todos aqui integrados. Finalmente, ainda para jovens, o Discover EU tem desenvolvimentos, digamos, já foram selecionados jovens que podem participar? Sim, foram selecionados agora 35 mil. Agora o Discover EU está integrado, a novidade está integrado no Erasmus. Sim. Portanto, fazia sentido. É uma descoberta, digamos, ou a possibilidade de descoberta para estes jovens. Sim, mas jovens muito novos, 18 anos só. Têm que ter nascido entre 1 de julho de 2003 e 30 de junho de 2004. Portanto, 18 anos feitos agora, não é? Sim. E descobrir a Europa viajando de comboio. Claro que há uma exceção para os jovens... Uma região como a nossa, não? Sim, como a nossa, que tem que se deslocar primeiro de avião. Mas de resto é tudo conhecer a Europa através de comboio, encontrar-se com outras culturas, outras pessoas e adquirir confiança, independência... e contactos que lhe podem ser úteis neste futuro, como passam a ser maiores a partir de agora. Atenção aos jovens, porque a próxima fase de candidatura será lançada em outubro para outros 35 mil. A quantidade é um pouco maior do que nos outros anos, porque houve 2 anos em que não se realizou aqui esta iniciativa. Vamos terminar esta nossa conversa, doutora Ana Rita Barros, com uma frase de Roberta Metsola, Presidente do Parlamento Europeu, e que disse, a semana passada, precisamos desesperadamente de políticas compartilhadas nos domínios da defesa, da energia e da saúde. Temos hoje uma janela de oportunidade que não podemos perder. Portanto, um apelo que vem da instituição mais democrática da União Europeia. O Parlamento Europeu. Doutora Ana Rita Barros, obrigada uma vez mais. Até à próxima conversa. Até à próxima. Boa tarde.